Meu ex quis tirar nosso filho da escola particular para agradar os filhos da nova esposa. Ri na cara dele. Agora sou a vilã da história. Meu ex e sua nova esposa querem tirar meu filho do colégio particular porque querem que ele seja igual aos filhos dela. E ficaram furiosos comigo porque ri na cara dos dois. Tenho um filho de 10 anos que se chama Pedro, com meu ex, Carlos. Eu tenho a guarda principal e ele fica com o pai nos fins de semana. Até agora vínhamos lidando bem com a coparentalidade. Sou do Brasil, onde as escolas particulares são praticamente a única opção decente de educação. Decidi que não vou me casar até que meu filho entre na universidade. Trabalho como bancária e ganho o suficiente para nos sustentar. A pensão que recebo do Carlos deposito diretamente na conta poupança do Pedro. Eu pago o colégio particular, que é caro, sim, mas posso custear. No ano passado, meu ex se casou com Fernanda, que já tinha 2 filhos. Um tem 10 anos. Está na mesma série que Pedro. O outro tem 8. Meu filho já sente que perdeu o tempo de qualidade com o pai desde que chegaram os filhos da Fernanda. Porque agora tudo é em grupo e Carlos quase não presta atenção só nele. Além disso, a madrasta tenta mandá-lo. E Pedro não a suporta. As crianças se tratam com respeito, mas não se consideram irmãos. Neste fim de semana, Carlos e Fernanda me convidaram para jantar. Fui. Depois de comer, mandaram as crianças para o quarto e quiseram falar comigo. Me disseram que não podem pagar uma escola particular para os outros 2 filhos e que, por igualdade, teriam que tirar Pedro do seu colégio. Disseram que seria benéfico que os 2 meninos mais velhos estudassem juntos. Mesma turma, mesma escola. Me indignei e ri na cara deles. Disse que os problemas financeiros deles não são assunto meu e que meu filho não vai mudar de colégio. Insistiram, mas me mantive firme e levei Pedro embora. Desde então, estão me culpando de querer que a família deles fracasse e de que Pedro não se dá tão bem com as outras crianças. Disse que criar vínculos entre irmãos é responsabilidade do pai, não minha. Jamais falei mal deles nem dos filhos deles na frente do Pedro. Mas também não acho que seja minha obrigação forçar um laço que deveria vir do lado do pai. E outra coisa, se o pai começa a priorizar os filhos da nova esposa em vez do próprio filho, é óbvio que Pedro vai se sentir cada vez mais rejeitado. Agora andam dizendo que sou insensível. E Fernanda ainda teve a cara de pau de me dizer que, por culpa do Pedro, ela não vai negar um pai aos filhos dela. Respondi que não é muito diferente de uma madrasta malvada de conto de fadas. Ah, e tem mais. Pedro já tem coisas de marca que os filhos deles não têm. E também reclamam disso. Meus pais o mimam muito. Sou filha única. E ele é o único neto. Então recebe muitos presentes e é muito bem tratado pela minha família. E sabe o quê? Não vou negar coisas boas ao meu filho só porque eles não podem dar o mesmo aos deles. Não sei muito bem em que momento tudo mudou. Se foi quando Carlos se tornou alguém que já não reconhecia, ou quando Fernanda entrou na vida dele e decidiu que Pedro era só mais um número na nova família feliz dela. O certo é que naquela noite, no restaurante, algo em mim se quebrou. Me senti humilhada, como se estivessem me fazendo uma proposta de negócio, não falando sobre o futuro do meu filho. E o pior foi como disseram, com um sorriso cortês, como se estivessem me fazendo um favor. Por igualdade? Disse Fernanda com aquela voz fingidamente doce, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Seria muito bonito se as 3 crianças compartilhassem a mesma escola? Os mesmos amigos? A interrompi com uma risada seca. Saiu sozinha. Não planejei. Foi uma gargalhada que ecoou como um tapa naquela mesa perfeitamente decorada com velas e pratos pequenos de petiscos. Igualdade? Vocês estão mesmo falando de igualdade? Disse olhando para os dois, alternando entre seus rostos. Querem que Pedro perca sua vaga numa das melhores escolas do Brasil para que se encaixe na ilusão de família feliz de vocês? Carlos tentou acalmar as águas. Pôs a mão sobre a de Fernanda. Mas o gesto me pareceu mais atuação que apoio real. Não é isso, Ana, começou ele. Então o que é? Querem castigar meu filho porque não podem oferecer o mesmo aos de vocês? É isso? Fernanda não disse mais nada, mas sua expressão mudou. Não me olhou mais nos olhos. Sentou-se ereta como se eu fosse um incômodo. Uma ex-incômoda que não entendia o bem comum. Levei Pedro dali sem terminar a sobremesa. Desde esse dia, tudo mudou. Carlos já não respondia às minhas mensagens com a mesma rapidez. Começaram a chegar comentários passivo-agressivos pelo WhatsApp. Que se Pedro estava distante. Que se não se integrava. Que se eu estava enchendo a cabeça dele com bobagens. Ignorei. Durante anos me calei sobre coisas pelo bem do Pedro, para não quebrar a relação com o pai dele. Mas desta vez era diferente. Desta vez estavam mexendo com o mais sagrado. E então aconteceu o inevitável.
Um dia Pedro voltou do fim de semana com o pai com um olhar que me deixou gelada. Não disse nada durante o jantar. Comeu pouco. E quando fui colocá-lo para dormir, me abraçou com força. Tudo bem, meu amor? Perguntei acariciando o cabelo dele. Papai disse que se eu não aceitar me mudar de colégio, não poderei mais ir nos fins de semana. Me sussurrou, quase sem voz. Senti que o coração se partia em 1000 pedaços. Não chorei na frente dele. O abracei mais forte. Esperei que dormisse. E naquela noite abri uma pasta velha onde guardava documentos. Lá estavam todos os pagamentos escolares, todas as conversas que havia tido com Carlos sobre a guarda. E liguei para Marina, minha amiga de toda a vida, que agora era advogada de família. Preciso que me ajude, disse com voz trêmula. Carlos está cruzando uma linha perigosa. Naquela semana, com a ajuda da Marina, comecei a registrar tudo. Cada mensagem, cada palavra do Pedro, cada incidente. Mas isso não foi tudo. Alguns dias depois, decidi visitar a escola pública para a qual Fernanda queria enviar Pedro. Fingi ser uma mãe interessada em matricular meu filho. Queria ver por mim mesma o que estavam tentando impor a ele. E lá aconteceu algo que não esperava. Uma das professoras, ao me ver, ficou paralisada. Me reconheceu pelo sobrenome. Me chamou para um canto. E com voz muito baixa me disse: "Você tem que ter cuidado com essa mulher. Fernanda não é quem parece." Me contou algo que me deixou gelada. Anos atrás, Fernanda havia sido demitida dessa mesma escola por conduta inapropriada com crianças. O caso havia sido abafado, mas alguns ainda se lembravam do ocorrido. Usaram uma desculpa médica para não arruinar o histórico dela. Saí daquela escola tremendo. Não sabia se chorava ou gritava. Fernanda, que mais escondia essa mulher? E Carlos? Ele sabia? Estava ciente de com quem havia deixado Pedro conviver? Tinha que proteger meu filho. Mas o que não sabia é que essa informação era só o começo. Uma semana depois recebi uma mensagem anônima. Um número sem nome. Só dizia: "Se soubesse o que Fernanda fez antes de se casar com Carlos, não a deixaria nem a 10 metros do seu filho." Fiquei olhando essa mensagem por mais de 1 hora, sem mover um dedo. A tela do celular continuava iluminada na escuridão da sala. E eu, completamente paralisada, sentia como o coração batia nas têmporas. Se soubesse o que Fernanda fez antes de se casar com Carlos... As palavras ricocheteavam na minha mente como martelos. Me levantei. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Mas nem consegui bebê-lo. Deixei sobre a bancada e me apoiei na parede, respirando fundo. Quem havia enviado isso? Por que agora? E o que exatamente eu precisava saber? Não respondi. Não naquela noite. Não queria parecer desesperada. Me prometi que não ia perder o controle. No dia seguinte, fui trabalhar como sempre. No escritório bancário do centro de São Paulo. Tudo era como sempre. Clientes impacientes, cafés frios e papéis que não acabam nunca. Mas eu já não era a mesma. Estava alerta. Algo havia mudado em mim desde aquele jantar com Carlos e Fernanda. Me sentia como se alguém tivesse me despertado de um longo sono. Marina, minha amiga advogada, me ligou no meio da manhã. "Preciso te ver hoje mesmo", disse com urgência. "E Ana, não subestime essa mulher. Já lidei com gente assim antes. Mas se metade do que me contou é verdade, estamos diante de alguém perigoso." Passei o resto do dia inquieta. Fiquei relendo a mensagem anônima na tela do celular, como se fosse mudar sozinha, revelar mais detalhes. Se soubesse o que Fernanda fez antes de se casar com Carlos, essas palavras ecoavam como uma bomba prestes a explodir. À noite, depois que Pedro dormiu, entrei em contato com um amigo jornalista que trabalhava no Rio de Janeiro. Disse que precisava de informação sobre uma mulher chamada Fernanda, que havia trabalhado em escolas públicas e clínicas infantis da região. "Não posso prometer nada, mas vou ver o que consigo", me respondeu. 2 dias depois, me mandou uma mensagem enigmática. "Precisa falar com Ricardo." Fiquei confusa. Quem é? Ex-namorado dela. E ele quer falar com você? No início duvidei, mas a curiosidade e o medo foram maiores. Combinamos de nos encontrar num café discreto nos arredores do Rio de Janeiro. Fui sozinha. Levei meu gravador de voz no bolso e uma garrafa d'água, como se isso me protegesse de algo que ainda não sabia definir. Quando Ricardo chegou, parecia exausto, como alguém que já carregava muitos pesos nas costas. Era um homem de uns 40 anos, com um olhar triste e ombros curvados. "Você é Ana, né?" Assenti. Respirou fundo. Pensei que nunca mais ouviria falar da Fernanda. Quando o jornalista me disse que ela estava perto de uma criança de novo, soube que tinha que falar. Eu também não acreditava no início. Fernanda sabe manipular como ninguém. Ficamos quase 1 hora ali.
Me contou que Fernanda se fazia de vítima. Dizia que os outros a perseguiam por inveja. Usava crises de ansiedade para justificar desaparecimentos. E o pior, um dia, quando Ricardo anunciou que queria terminar, ela disse que havia sido abusada por um primo dele, na infância, e que ele era cúmplice por não acreditar. A família se desfez. A mãe dele teve um derrame depois do escândalo. Fernanda desapareceu. Nunca houve denúncia formal. Só a desgraça. Depois descobrimos que era tudo mentira. Meu primo estava em outro país na época em que ela alegava os abusos. E foi aí que entendi. Ela não mentia por impulso. Era método, controle, medo. Perdi minha família por causa dela. E se ela está perto do seu filho? Engoliu seco. Precisa afastá-la da vida dele agora, antes que destrua a dele também. Voltei para casa arrasada. Me sentia suja. Como se algo tivesse entrado na minha casa sem minha permissão. Como se Fernanda já tivesse contaminado tudo ao redor. No caminho de volta, comecei a me perguntar. Será que Carlos sabia disso? Será que mesmo depois de tudo, ele escolheu fingir? Cheguei em casa tarde. Pedro já dormia. Beijei sua testa. Peguei sua mão. E ali, ajoelhada ao lado da cama dele, fiz a promessa mais séria da minha vida. Ninguém vai te tocar. Nem vai te manipular. Nem vai te usar como peça de xadrez num jogo de adultos. Vou te proteger, filho. Até o fim. Na manhã seguinte, pedi para Marina vir ao meu apartamento. Contei tudo. Mostrei os áudios, as capturas de tela e tudo o que Ricardo me havia dito. Ela escutou tudo em silêncio. No final, disse apenas: "Vamos fazer isso da maneira correta, legalmente. Mas antes precisamos de provas." Marina sugeriu uma ideia audaciosa. Ela me ajudaria a registrar formalmente um diário de incidentes. Com data, hora e descrição de tudo. Cada reação do Pedro, depois de voltar da casa do pai. Cada frase estranha. Cada alteração de comportamento. E tem mais, disse ela. Podemos usar um gravador. Algo que Pedro leve, sem perceber. Para a segurança dele. Só para nos protegermos. No início duvidei. Era uma linha delicada. Mas depois de tudo que ouvi sobre Fernanda, já não havia espaço para ingenuidade. Coloquei um pequeno gravador na mochila dele, camuflado entre os bolsos. E esperei. O que ouvi depois me tirou o sono por noites. Na gravação, Fernanda falava com Pedro enquanto o ajudava a guardar seus brinquedos. Sua voz era calma, tranquila demais. Mas as palavras eram veneno puro. Sabe, Pedro? Sua mãe anda dizendo coisas feias sobre nós. E se ela continuar assim, talvez fique doente. Tão doente que precise ir para um hospital. E ninguém quer isso, né? Você é um menino inteligente. Você sabe o que deve dizer ao juiz? Certo? Que quer mudar de escola. Que gosta da nova família. Que está feliz. Minha pele gelou. Adiantei o áudio. Mais ameaças disfarçadas. Mais distorções. Palavras suaves com intenções doentias. Na manhã seguinte, liguei para Regina, uma mulher que havia sido colega de Fernanda numa escola infantil da cidade. Marina havia conseguido o contato. Fernanda, disse assim que mencionei o nome. Não quero nem ouvir falar. Depois de resistir um pouco, aceitou se encontrar comigo. Nos vimos num parque com vista para o lago. Regina era direta, sem rodeios. Me entregou uma pasta com documentos que havia guardado. Por medo, segundo ela. Prontuários internos, relatórios sobre o comportamento dela com alunos, e-mails trocados entre professores sobre condutas inadequadas, sempre abafadas pela direção. Li tudo em silêncio. Regina me olhava com pena. Quando fechei a pasta, respirei fundo e disse: "Obrigada. Você acabou de me dar as ferramentas para salvar meu filho. Não me agradeça ainda. Use tudo isso antes que seja tarde demais." Voltei para casa com um nó no estômago. Coloquei todos os documentos numa pasta etiquetada com Justiça. Imprimi transcrições da gravação. Avisei Marina. E assim, entre lágrimas, raiva e determinação, tomei minha decisão. Naquela mesma noite, ia apresentar o pedido de guarda exclusiva e medida protetiva contra Fernanda. Não ia esperar mais o próximo golpe. A guerra estava declarada. E não ia perder. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, fiquei sentada na cozinha, olhando fixamente a pasta vermelha com a etiqueta Justiça. Parecia conter mais que só papéis. Parecia conter minha última esperança de proteger meu filho. Mandei mensagem para Marina e combinamos de nos encontrar cedo no escritório dela no dia seguinte. Sabia que não podia perder tempo. Cheguei lá antes de abrirem a porta. Marina me recebeu com um abraço forte. Já havia escutado um fragmento da gravação que mandei por e-mail e estava com os olhos cheios de indignação.
Isso aqui não é só uma ameaça velada, Ana, disse, virando o laptop para mim. É extorsão emocional contra uma criança. E é ilegal. Podemos apresentar um pedido de medida protetiva, não só por você, mas principalmente por ele. Respirei fundo. Não queria que Pedro passasse por tribunais, psicólogos, audiências, mas percebi que se não fizesse isso agora, as consequências seriam piores. Marina me orientou a continuar gravando, mas com mais cautela. Pedro não podia perceber. A proteção dele era a prioridade. Me entregou um gravador novo, menor, com melhor qualidade. Costurei no forro da mochila do Pedro com cuidado e, antes de deixá-lo na porta da casa do pai naquela sexta-feira, me ajoelhei na frente dele. Qualquer coisa que te incomode, me conta. Tá bom, amor? Mesmo que pareça pequena. Sua voz é importante. Ele assentiu e me abraçou mais forte que o normal, como se também soubesse que algo estava errado, mesmo sem entender tudo. No domingo à noite, quando voltou, a primeira coisa que fiz, depois de um abraço longo, foi tirar o gravador da mochila. Esperei que dormisse e fui direto para o computador. Quando escutei o que Fernanda disse nessa visita, senti que o estômago revirava. Se sua mãe continuar se metendo com nossa vida, vai pagar. Vai desaparecer, Pedro. Quer isso? A frieza na voz dela me arrepiou. Nada em mim se sentia normal. E o pior era escutar meu filho respondendo um tímido não, entre soluços abafados. Então, se comporta. Diz que gosta de estudar com seus irmãos. Diz que quer mudar de escola. Tudo vai ficar bem se obedecer. Quer que seu pai continue te vendo, né? Era chantagem pura. E mais que isso, era abuso psicológico contra uma criança de 10 anos. Fiquei acordada a madrugada inteira. Não conseguia desligar a mente. Repetia as frases na cabeça, como se ecoassem dentro de mim. Tive vontade de entrar naquela casa e tirar meu filho nos braços, gritando. Mas sabia que já não era com o coração, era com estratégia. Marina recebeu os novos áudios na segunda de manhã. Estava tão indignada quanto eu. Combinamos que, além do pedido de guarda exclusiva e da medida protetiva, íamos apresentar um protocolo de emergência no Ministério Público. As evidências não podiam esperar mais. Naquela mesma semana, outra peça se encaixou. Regina, a ex-colega da Fernanda, me ligou. Disse que encontrou mais documentos. Eram anotações internas de reuniões pedagógicas. Cópias de e-mails onde professores relatavam atitudes inadequadas da Fernanda na sala de aula. Um dos documentos citava diretamente um episódio em que a profissional se trancou com uma criança na biblioteca sem permissão da coordenação. Não houve investigação formal porque os pais da criança retiraram a queixa em menos de 48 horas. Mas Ana, todos sabiam que ela estava desequilibrada. Peguei tudo, escaneei, anexei aos autos do processo. Marina começou a montar uma linha do tempo com tudo que tínhamos. Era como montar um quebra-cabeça sombrio. Datas, palavras, nomes, vínculos. Fernanda não era só desequilibrada. Era perigosa. E agora a justiça precisava ver isso. No final daquela mesma semana, chegou um envelope pardo na portaria do meu prédio, sem remetente. Dentro, havia cópias de mensagens trocadas entre Fernanda e outra mulher. Pelo que entendi, era uma amiga com quem ela se desabafava. As mensagens eram perversas. Esse moleque mimado precisa de uma lição. Essa Ana se acha quem? Só porque é bancária e anda de salto alto. Acha que manda no mundo. Quero ver ela sofrer quando Pedro me implorar para ficar. Vou fazer ele me chamar de mãe, mesmo que seja na base do medo. Fechei o envelope e chorei sozinha na varanda. Não era tristeza. Era raiva. Uma raiva silenciosa, concentrada, que me dava forças. Fernanda havia cruzado todos os limites possíveis. E agora, eu ia cruzar os dela. Pela justiça. Marina apresentou o pedido de urgência no tribunal. O juiz recebeu o caso e agendou a primeira audiência para daqui a 15 dias. Era pouco tempo para reunir tudo, mas tempo suficiente para continuar reforçando nossa base. A essa altura, Carlos já começava a dar sinais de desconforto. Me mandou uma mensagem dizendo que achava que estávamos exagerando e que Fernanda só estava tentando ser uma boa figura materna. Respondi com uma só frase. Está disposto a perder seu filho por uma mulher que mal conhece? Não me respondeu mais naquele dia. Mas algo me dizia que estava começando a repensar suas decisões. O que ainda não sabia é que tudo que estava por vir seria muito maior do que ele podia imaginar. E eu já não era a mesma mulher que havia rido no jantar. Agora estava pronta para a guerra. O dia em que a citação chegou na casa do Carlos, soube. Não foi porque ele me respondeu, nem porque me ligou.
Foi porque recebi uma notificação automática no aplicativo do tribunal confirmando que o requerido havia sido oficialmente notificado. Li isso enquanto preparava o café da manhã do Pedro. E senti um alívio estranho, como se pela primeira vez em semanas estivesse no controle da situação. Carlos, claro, demorou menos de meia hora para me mandar mensagem. Tudo isso é necessário, Ana. Não poderíamos resolver isso entre adultos. Li isso rindo com ironia. Falava de resolver entre adultos depois de permitir que sua esposa chantageasse emocionalmente nosso filho. Depois de ignorar gravações, documentos, históricos, advertências. Não, Carlos. Agora é na justiça. Respondi apenas. Silêncio. Por 3 dias. E então veio a surpresa. Recebi, através da Marina, a notificação de que Fernanda havia apresentado uma contra-ação no tribunal. Ela solicitava ser reconhecida legalmente como mãe social do Pedro. E mais. Marina, ao ler a petição, murmurou. Ela ganha voz. Ganha poder. E você se torna a mãe histérica que não aceita a nova esposa do ex. Respirei fundo. Reuni cada pedaço de força que me restava. Olhei para Marina e disse: então, vamos mostrar que não sou histérica. Sou mãe. E luto com provas. E foi isso que fizemos. Começamos a organizar o processo como um quebra-cabeça perfeito. Cronológico. Claro. Impessoal no tom. Mas devastador no conteúdo. Cada áudio com transcrição. Cada mensagem com captura datada. Cada relato da professora da escola pública. Do ex-namorado. Da ex-colega. Nada ficou de fora. Marina também fez um pedido importante ao juiz. Que Pedro fosse ouvido apenas em ambiente protegido, por profissional capacitado, para que não sofresse ainda mais com a exposição do caso. O juiz aceitou. Mas então veio a parte pior. Esperar. Os dias entre a notificação e a audiência foram longos e opressivos. Pedro continuou visitando o pai, sob minha constante vigilância. Mas agora com o celular monitorado e com mensagens combinadas para que me avisasse de qualquer comportamento estranho. E mesmo assim, a insegurança era constante. Numa dessas noites, por volta das 11 horas, tocou a campainha. Meu coração disparou. Olhei pela janela e vi Carlos, sozinho, parado na calçada com as mãos nos bolsos. Desci, estava mais magro, olhos fundos, barba sem fazer. Parecia um homem confuso, quebrado. Posso falar com você? Perguntou. Só aqui fora. Respondi firme. Me olhou com expressão cansada. Ela me disse que você estava inventando tudo, que era só ciúme, que queria me afastar do meu filho por vingança. E você acreditou nela? Desviou o olhar. Silêncio. Escutou os áudios, Carlos? Viu os documentos? Ou prefere continuar fingindo que isso é uma briga de mulheres? Não sabia do passado dela, juro, mas agora sabe. E mesmo assim ficou calado. Baixou a cabeça. Só. Não sabia como sair disso. Ela ameaçou fazer um escândalo. Disse que ia sumir com as crianças. Que se eu ficasse do seu lado, acabaria com minha reputação. Dei um passo para trás. Então, preferiu proteger sua imagem que seu filho. Ficou em silêncio. Depois me olhou, com os olhos lacrimejando. Sei que me equivoquei. Posso dormir no sofá hoje, só para ver Pedro amanhã cedo. Meus instintos gritavam para mandá-lo embora. Mas havia algo na voz dele. Fragilidade. Arrependimento real. Não confiava nele, mas Pedro ainda o amava. E naquele momento, minha prioridade era manter meu filho emocionalmente estável. Uma noite. Só uma. Carlos dormiu no sofá. No dia seguinte, preparou o café da manhã com Pedro. Os dois riram. Falaram de futebol. Por um breve momento, vi ali o pai que costumava ser. Mas não esqueci. 2 semanas depois, chegou o dia da audiência. Nos corredores do fórum, Fernanda desfilava com um vestido claro e um sorriso fingido. Estava acompanhada de um advogado engomadinho e mantinha a expressão de esposa perfeita. Carlos estava do outro lado da sala de espera, sentado sozinho, mexendo nas mãos. Marina apertou meu ombro antes de entrar. Está tudo pronto. Só respira. Hoje começa a virada. E assim, entramos na sala. O juiz, sério. Fernanda, com um olhar teatral. Pedro, não presente, graças à decisão de ser ouvido em ambiente protegido na semana seguinte. Começamos com as apresentações. Fernanda conseguiu falar primeiro. Contou que amava Pedro como um filho, que só queria que ele fosse feliz, que a escola pública era mais inclusiva, e que Ana, eu, era controladora, agressiva e incapaz de aceitar que a família havia mudado. Marina se levantou com calma. Entregou os documentos ao juiz. Pediu para projetar as transcrições. E com voz firme, começou a ler uma por uma,
As frases ditas por Fernanda a Pedro. Se sua mãe continuar se metendo, vai desaparecer. Diga ao juiz que quer morar conosco ou sua mãe vai para o hospital. O juiz franziu a testa. Fernanda começou a mexer a perna. E então veio o momento que mudou tudo. Marina chamou um último nome para declarar. Carlos. Ele hesitou. Se levantou devagar. O juiz o autorizou a falar, desde que fosse breve. Pigarreou. Me olhou. Depois olhou para Fernanda, que o encarava com raiva contida. E então, com a voz baixa, mas clara, disse: fui cúmplice. Me calei quando vi que Fernanda estava passando dos limites. Ela manipulava Pedro. E me manipulava também. Não soube proteger meu filho. E me arrependo profundamente disso. Fernanda se levantou de supetão, gritando: traidor! Mentiroso! Você me prometeu! O juiz bateu o martelo, ordenando silêncio e a expulsão dela da sala. Fernanda foi levada para fora, gritando que nada disso ia ficar assim, enquanto Carlos baixava a cabeça, em silêncio. O juiz me olhou. Depois para os papéis. Devido à gravidade das evidências apresentadas, concedo medida cautelar em favor da requerente. A partir de hoje, Ana terá guarda temporária exclusiva e Fernanda está proibida de qualquer contato com Pedro até segunda ordem. Senti que as pernas tremiam. Marina me segurou. E isso é só o começo. Mas ganhamos a primeira batalha. Saí daquele tribunal com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alívio. E de um novo tipo de força que nascia dentro de mim. Foram os dias mais estranhos da minha vida. A sensação de ter ganhado uma batalha, mesmo que provisória, me dava alívio, mas não paz. Fernanda havia sido tirada da equação por enquanto. Mas sabia que o silêncio dela era só a respiração funda antes do próximo ataque. Pedro não sabia de tudo, claro. Só expliquei que o juiz havia decidido que ele ficaria um tempo sem ver Fernanda, e que o pai dele o veria em momentos organizados e com hora marcada. Me olhou por um tempo, pensativo, e depois disse: então, posso dormir sem medo? Engoli seco e o abracei. Sempre pôde. Mas agora já não precisa provar isso para ninguém. Na semana seguinte, Marina e eu concentramos nossas energias em organizar o material da próxima audiência, aquela que definiria a guarda definitiva e a validade de todas as acusações. Mas algo ainda me incomodava. O envelope pardo, a mensagem anônima, o aviso de que havia mais sobre Fernanda. E principalmente o porquê de isso ter chegado até mim. E foi nesse turbilhão que outra peça do quebra-cabeça caiu nas minhas mãos. Um novo envelope. Desta vez, não deixado na portaria. Foi deslizado por baixo da porta do meu apartamento. Sem remetente. Sem selo. Dentro, uma só fotografia impressa, em papel brilhante. Nela, Fernanda, se beijando com outro homem. Mas o que me fez sentar no chão não foi a traição em si. Foi o lugar onde acontecia. O estacionamento do mesmo prédio onde ela e Carlos moravam, em plena luz do dia, sem se esconder, como se não houvesse nada a temer. Coloquei a foto sobre a mesa e a olhei por longos minutos. Depois liguei para Marina. Acha que isso é relevante? É mais que isso, me respondeu. É munição emocional. Fernanda sempre usou o papel da esposa fiel que só quer cuidar do enteado. Se isso aqui é real, Carlos precisa ver. E pode ser o empurrão que falta para que tome partido de uma vez. Confesso que duvidei. Não queria mais problemas. Mas algo em mim dizia que aquela era a hora. Esperei até o final da tarde e fui até o prédio do Carlos. Atendeu com o rosto abatido. Ana, se veio discutir, por favor, não... Não vim discutir, interrompi. Vim te mostrar algo. Estendi a foto. Pegou. Parou. E sua expressão mudou. Era como se alguém tivesse puxado o chão sob os pés dele. Sentou no sofá da portaria. Ficou alguns minutos em silêncio. E depois falou num tom que nunca havia ouvido vir dele. Era com ele que falava escondido. Eu suspeitava, mas achei que eram só ciúmes da minha parte. Agora entende com quem colocou seu filho para conviver? Não respondeu. Ficou olhando o nada por alguns minutos mais. Deixei que ela fizesse o que quis. Murmurou. Comigo. Com Pedro. Com tudo. Porque me sentia culpado de ter falhado como pai no começo. De não ter te acompanhado. De não ter agido. Então aceitei o que veio depois, achando que era minha penitência. E agora? Me olhou. Finalmente. E naquele olhar havia vergonha. Medo, mas também algo novo. Agora quero arrumar as coisas. Naquela mesma noite me mandou um áudio. Sem avisar. Dizia que queria confessar tudo. Que reconhecia sua omissão. Que validava cada passo da minha ação judicial. E que, se fosse necessário, estaria disposto a declarar novamente. Inclusive sobre coisas que ainda não estavam nos autos. Marina escutou o áudio e se surpreendeu.
Acho que temos mais do que precisávamos, disse ela. Mas isso é ouro. Nos dias seguintes, recebemos a confirmação de que a audiência final estava marcada para daqui a uma semana. Marina me pediu para descansar. Manter a calma. Evitar interações com qualquer pessoa ligada a Fernanda. Mas é claro que ela não colaborou. 3 dias antes da audiência, recebi uma ligação anônima. Já não atendia números desconhecidos, mas estava distraída. Era ela. Acha que ganhou, né? Disse com a voz cheia de veneno. Mas isso é só o começo. Vou mostrar quem você é de verdade. Ana. Tenho meus próprios contatos. Quer guerra? Vai ter guerra. Guerra você já começou, Fernanda. E a justiça está te respondendo. Vai se acostumando. Desliguei. Na manhã da audiência, coloquei o blazer azul que minha mãe me deu no meu primeiro dia como gerente bancária. Me olhei no espelho e vi uma mulher que havia passado pelo inferno e estava ali, de pé. Pedro me abraçou antes de sair para a escola com minha cunhada. Hoje é esse dia da juíza? É. Vai ganhar, mamãe. Já ganhei. Só de ouvir isso. No tribunal, Fernanda chegou de preto, dramática. Olhava para todos com o olhar de quem tentava intimidar. Mas já não intimidava ninguém, nem mesmo Carlos, que desta vez se sentou do meu lado. Quando o juiz iniciou os procedimentos, Fernanda pediu a palavra. Falou sobre sua crise emocional, seu amor por Pedro, seu papel como vítima de uma ex-rancorosa. Tentou chorar, mas não havia lágrimas. Só atuação. Foi então que o juiz me olhou. Senhora Ana, gostaria de fazer uma declaração? Assenti. Me levantei. E falei. Falei tudo. Excelência, não estou aqui como ex-mulher, nem como alguém magoada. Estou aqui como mãe. Apresentei provas, gravações, documentos, testemunhos. Tudo que está neste processo mostra que a senhora Fernanda usou manipulação emocional, ameaças veladas e mentiras para tentar me tirar meu filho. Ela não fez isso por amor. Fez por controle. E não importa o que diga aqui, a verdade está nos áudios, nas testemunhas e principalmente nas palavras do próprio pai da criança. Silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir os ponteiros do relógio. O juiz agradeceu. Pediu a palavra final da Marina, que só reforçou os pontos técnicos. E então, o veredicto. O juiz respirou fundo, folheou os autos e declarou: devido à gravidade e à consistência das provas apresentadas, concedo a guarda total e definitiva à senhora Ana. As visitas do pai serão supervisionadas, conforme cronograma estabelecido. Fica determinada a proibição de qualquer contato direto ou indireto entre a senhora Fernanda e o menor Pedro por tempo indeterminado. Este tribunal entende que houve tentativa de coerção emocional e risco à integridade psicológica do menor, Fernanda gritou. Foi contida. Saiu aos gritos dizendo que ainda ia provar tudo, mas ninguém mais estava escutando. Carlos apertou meus ombros. Não falou nada, mas seus olhos diziam tudo. Pedro estava seguro. E eu também. Finalmente. O tribunal já estava mais frio que o normal naquela manhã. Talvez fosse o ar-condicionado ou talvez fosse o peso do que estava prestes a acontecer. Era a segunda audiência. A decisiva. E por mais que a primeira tivesse sido uma vitória, esta era a que definiria tudo, de forma definitiva e pública. E sabia que desta vez não seria só uma questão de provas, seria uma questão de história. Da minha história. Do outro lado da sala, Fernanda não estava. Alegou uma crise emocional de última hora. Seu advogado tentou adiar a audiência, mas o juiz, já com a paciência esgotada, se recusou. Carlos estava presente, mais magro que antes, mais pálido, mas ali, silencioso. E por algum motivo, a presença dele me dava um tipo estranho de coragem. Não porque eu perdoasse, mas porque finalmente havia deixado de ser cúmplice em silêncio. Marina se levantou primeiro. Meritíssimo. O pedido de adiamento foi corretamente rejeitado. Temos todos os elementos reunidos. E, com sua permissão, minha cliente gostaria de fazer uma declaração pessoal. O juiz assentiu. A sala ficou em silêncio. Me levantei. Cada passo até a frente da sala parecia pesar toneladas. Mas fui. Porque precisava. Respirei fundo. E comecei. Nunca planejei estar aqui. Nunca imaginei que teria que sentar na frente de um juiz para explicar por que meu filho merece segurança emocional, estabilidade, paz. Mas estamos aqui. E já que estamos, quero que fique claro. Não estou pedindo favores. Estou exigindo direitos. Os meus e os do meu filho. Parei por um segundo. Senti o nó na garganta, mas continuei. Pedro tem apenas 10 anos. É uma criança doce, curiosa, gentil.
E nos últimos meses passou a dormir com medo. Começou a se sentir culpado por coisas que nunca foram culpa dele. Começou a acreditar que se não obedecesse, algo ruim aconteceria comigo, que eu desapareceria, que seria internada. Essas ideias não surgem sozinhas. Alguém as plantou. Me virei levemente, sem olhar diretamente para os bancos onde Fernanda estaria sentada, se tivesse tido coragem de aparecer. Essa pessoa se apresentou como madrasta amorosa, mas o que realmente fez foi manipular, ameaçar, distorcer. Não tentou construir uma família. Tentou apagar a nossa. Vi o juiz me observando com atenção. Não com pena, mas com respeito. E continuei. Meu filho não é um troféu. Não é moeda de troca para agradar filhos que não são dele. Nem ponte para simular uma vida perfeita. É uma criança. E como mãe, minha função é garantir que cresça longe de quem o usa como peça de tabuleiro. Fiz uma pausa. E fechei com a verdade que mais doeu. Durante muito tempo, engoli meu orgulho para manter a paz. Para que Pedro tivesse um pai presente. Mas quando vi meu filho voltar para casa com medo de me perder, soube que já não era sobre orgulho, era sobre sobrevivência. E escolho lutar por ele. Sempre. Quando voltei ao meu lugar, senti a mão da Marina pegar a minha por baixo da mesa. Estava tremendo, mas em paz. Pela primeira vez, minha voz havia sido ouvida não como reação, mas como verdade. O juiz pediu um intervalo curto. Quando voltamos à sala, já tinha uma expressão definida. Estava com os documentos nas mãos e falou de forma direta, sem enfeites. Após avaliação do histórico de mensagens, gravações de áudio, testemunhos presenciais e ausência da requerida nesta segunda audiência, este tribunal decide de forma definitiva. Guarda total e permanente à senhora Ana. O pai, Carlos, manterá direito de visitas supervisionadas, podendo ser revistas conforme relatório psicológico futuro. A senhora Fernanda fica formalmente proibida de se aproximar de Pedro ou manter qualquer contato direto ou indireto com ele, sob pena de sanções civis e criminais. Fechei os olhos por um segundo. Era isso. Oficial. Registrado. Irrevogável. Ao meu lado, Carlos baixou a cabeça. Parecia um homem despojado de tudo. No final, o juiz ainda fez questão de acrescentar que este processo sirva de exemplo para lembrar que o afeto verdadeiro nunca nasce da imposição ou da manipulação. As crianças não são ferramentas de vaidade ou vingança. São seres em formação. E este tribunal estará sempre do lado da infância. Ao sair, o sol parecia mais forte que nunca. Era como se o mundo finalmente tivesse voltado a girar na direção certa. Mas poucos sabíamos que, mesmo vencida legalmente, Fernanda ainda não havia desistido. 2 dias depois, chegou a primeira tentativa de invasão digital. Uma tentativa de acesso à minha conta bancária no aplicativo do banco. Felizmente, o sistema bloqueou. Depois, mensagens ameaçadoras por e-mail e uma denúncia anônima falsa ao Conselho Tutelar, rapidamente arquivada por falta de provas. Marina pediu que registrasse um boletim de ocorrência. Fiz. E comecei a blindar minha vida digital, meus acessos, meus contatos. Mesmo derrotada, Fernanda ainda queria provar que era capaz de fazer barulho. Mas agora, eu tinha provas. Tinha decisões judiciais. E tinha gente do meu lado. Pedro, por outro lado, começou a mudar. Voltou a dormir melhor. Voltou a rir vendo desenhos. Voltou a comer cereal cantando músicas bobas. Um dia, do nada, me disse: "Mamãe, agora sei que você nunca vai me deixar." Respondi com o único que podia. E nunca vai me perder. Nem que o mundo inteiro tente. A guerra parecia ter terminado. Mas no fundo, sabia. Gente como Fernanda nunca recua completamente. Mas agora estava preparada. Pensei que depois da audiência ela desapareceria. Que o peso da decisão judicial e a humilhação pública bastariam para afastá-la. Mas subestimei o poder do ego ferido de alguém como Fernanda. Ela não perdeu. Foi exposta. E pessoas como ela não suportam ser desmascaradas. O primeiro sinal foi sutil. Tentativas de invasão no meu aplicativo bancário. Recebi 2 alertas em menos de uma semana. Minha senha havia sido digitada incorretamente 4 vezes. Na quarta, o sistema bloqueou temporariamente meu acesso por segurança. Liguei diretamente para o gerente da agência onde trabalhava. Ana, os acessos partiram de um IP doméstico aqui mesmo no Brasil. Quer que a gente rastreie? Quero. Respondi imediatamente. 2 dias depois chegou o relatório. O IP estava vinculado à antiga conta do Carlos que Fernanda ainda usava. Coincidência? Já não acreditava em coincidências. Mandei tudo para Marina. Pediu uma reunião urgente comigo. Está tentando se vingar de outra forma, disse minha advogada com o rosto sério.
Está tentando te desestabilizar, fazer você parecer paranoica. Mas temos provas. E mais que isso, temos um histórico. Isso não é uma recaída emocional. É perseguição deliberada. Registrei um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Incluí as capturas, os relatórios de tentativa de acesso e as mensagens ameaçadoras que começaram a chegar por e-mail, assinadas como anônimas, mas com frases tão específicas que só podiam vir de alguém que conhecia minha vida por dentro. Pedro pode até não estar mais sob minha responsabilidade, mas não vou deixar que cresça achando que a mãe é perfeita. Você vai cair, com diploma ou sem diploma. As mensagens não me abalavam, me alertavam, mas Pedro não sabia disso. Para ele, as coisas estavam melhorando. Havia voltado à escola com um sorriso tímido, reencontrando os amigos. Se reencontrando. Não merecia carregar com mais nada. Ia blindá-lo de tudo. Mas então veio o golpe mais baixo. Na semana seguinte, recebi a visita de 2 funcionárias do Conselho Tutelar. Apareceram no meu trabalho, com credenciais, cara séria e uma pasta nas mãos. Disseram que haviam recebido uma denúncia anônima alegando negligência emocional e exposição indevida da criança a conflitos judiciais extremos. Diziam que eu estaria usando o filho como instrumento de vingança. Engoli o impulso de gritar ali mesmo. Em vez disso, pedi licença e levei as 2 até a sala de reuniões. Entreguei, ali mesmo, cópias de todas as decisões judiciais recentes, o laudo psicológico que atestava o bem-estar do Pedro e os documentos que provavam a tentativa de difamação. As mulheres se entreolharam. Senhora Ana, pedimos desculpas por isso. Mas quando se trata de denúncia envolvendo crianças, somos obrigadas a averiguar. Entendo, respondi, com a voz controlada. Mas também sou obrigada a proteger meu filho de gente perigosa. Esta denúncia é falsa. E vocês sabem disso. Assentiram discretamente. No dia seguinte, recebi a notificação de que o processo havia sido arquivado por ausência de indícios. Mas o recado da Fernanda estava claro. Não precisava estar presente fisicamente para tentar destruir minha estabilidade. Podia atacar por todos os lados. Marina solicitou ao juiz a ampliação da medida protetiva. Além da proibição de contato com Pedro, que já estava em vigor, pediu também proibição de contato comigo por qualquer meio. Foi aprovada no mesmo dia. Mas Fernanda, mais uma vez, respondeu como sabe fazer, teatralmente. Na semana seguinte, seu advogado apresentou uma petição solicitando a reabertura do processo, alegando que sua cliente estava sob forte crise emocional no período anterior e não pôde se defender corretamente. Incluiu um laudo psiquiátrico, feito por um profissional suspeito, declarando que sofria de transtorno de ansiedade severo e que sua ausência foi consequência de colapso nervoso. O juiz agendou uma audiência para avaliar a solicitação. E pela primeira vez, eu mesma pedi para falar. Não para me defender, mas para contar. Contar tudo. Entrei na sala vestida com o mesmo blazer azul, não como símbolo de força, mas como lembrete de tudo que enfrentei usando-o. Me levantei quando me autorizaram e olhei para o juiz com serenidade. Meritíssimo. Não venho aqui pedir pena, nem castigo. Venho pedir proteção. Sou mãe. E como mãe, lutei para proteger meu filho de manipulações, ameaças, pressões psicológicas. Lutei com documentos, com áudios, com testemunhas. Venci com provas. Agora, esta mulher quer reabrir o caso alegando um colapso emocional. Mas... E o colapso do meu filho? E os choros antes de dormir? E os áudios em que ameaça que vou desaparecer? Isso foi um surto? Ou foi premeditado? O juiz manteve o olhar sério, mas atento. Fernanda não está doente. Está frustrada. Porque não conseguiu controlar uma criança. Porque perdeu a narrativa. Porque não era amor. Era poder. E agora que perdeu esse poder, tenta manipular o sistema. Mas meu filho não é um campo de batalha. E eu não sou rival dela. Sou mãe dele. E quero paz. Voltei ao meu lugar em silêncio. Marina estava visivelmente emocionada. O juiz pediu revisão do laudo psicológico por uma equipe nomeada pelo próprio tribunal. A decisão final viria em breve. Mas para mim, naquele momento, já sentia que havia vencido algo ainda maior. Não era sobre Fernanda, nem sobre Carlos. Era sobre mim. Já não era a mulher que duvidava, que hesitava, que se calava. Era a mulher que falava, que expunha, que protegia. E, acima de tudo, que já não tinha medo. A decisão do juiz não demorou para sair. Em menos de 2 semanas, o laudo psiquiátrico da Fernanda foi desqualificado pela equipe do tribunal. O especialista nomeado foi direto no parecer. Não há sinais de surto psicótico ou incapacidade mental no período mencionado.
O comportamento da requerida é compatível com manipulação emocional deliberada e estratégias conscientes de vitimização social. O juiz fechou ali qualquer tentativa de reabertura do processo. A medida protetiva foi mantida e ampliada. Fernanda não poderia ter mais contato comigo nem com Pedro, por tempo indeterminado. O processo foi oficialmente encerrado. Na saída do fórum não houve gritos. Não houve escândalo. Não houve cena. Fernanda nem mesmo compareceu. Recebeu a notificação na sua nova residência, no Rio de Janeiro, onde alegava estar fazendo tratamento, e sumiu. Mas não era nela que pensava naquele dia. Era no Pedro. Ele ainda não sabia de tudo. Sabia que estava protegido, que não veria mais Fernanda, que tudo havia passado. Mas o que nunca soube foi quanto teve que ser enfrentado por trás das cortinas para que ele pudesse simplesmente ser criança. E por isso, naquele fim de semana, preparei um jantar simples com a lasanha favorita dele e deixei ele escolher o filme. Rimos, comemos, nos deitamos no sofá juntos. Pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio. Não o silêncio tenso de quando esperávamos o próximo golpe, mas o silêncio tranquilo de quem sabe que está em casa. Foi no dia seguinte que tudo se passou. Recebi uma ligação de uma mulher mais velha chamada Beatriz. Fiquei confusa no início, até que explicou. Era prima da mãe do Carlos. Havia ficado sabendo de tudo pelos jornais locais. A história havia circulado depois da decisão do juiz, especialmente por envolver uma disputa complexa de guarda e a acusação de manipulação infantil. Pediu para me ver. Disse que precisava me entregar algo. Nos encontramos num café discreto no centro de São Paulo. Beatriz estava com um envelope velho nas mãos, amarelado pelo tempo, amarrado com uma fita azul clara. Colocou sobre a mesa e disse: "Isso era da Lúcia, mãe do Carlos. Escreveu pouco antes de morrer. Era para Pedro, mas Carlos nunca teve coragem de entregar." Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta, escrita com caligrafia firme e amorosa. Li ali, no meio daquele café, com os olhos lacrimejantes e o coração disparado. "Querido Pedro, talvez eu já não esteja aqui quando puder ler esta carta. Mas quero que saiba que desde o primeiro dia que soube da sua existência, você se tornou a alegria da minha alma. Seu pai pode ter seus erros, como todos temos, mas você é puro, é amado, é forte. Nunca deixe que apaguem quem você é para caber em famílias que não te respeitam. Sua mãe é uma mulher de coragem. Nunca duvide de quanto é querido. Com amor eterno, sua avó Lucia." Fechei os olhos com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Aquela carta era um presente, uma lembrança, um símbolo. Quando cheguei em casa naquela noite, Pedro já dormia. Entrei no quarto dele devagar. Me ajoelhei ao lado da cama e coloquei a carta dentro de um envelope novo, com o nome dele na frente. Escrevi à mão, para abrir quando tiver idade para entender o mundo. Com amor, mamãe. Mas no fundo, sabia que ele já entendia mais do que deveria. Que aquela carta, guardada numa caixa ao lado dos documentos do processo, um dia seria o fio entre o caos e o amor. E que entenderia, de uma vez por todas, que nunca foi só uma peça entre os adultos, que sempre foi amado, por mim e por alguém que, mesmo em silêncio, tentou protegê-lo até o fim. Nos dias seguintes, Carlos me mandou uma mensagem. Não pedia nada. Só dizia: "Obrigado por não ter destruído minha imagem para Pedro. Ele ainda me olha como pai. Isso é obra sua, não minha." Pensei em responder. Não respondi. Preferi deixar que o silêncio trabalhasse a favor dele. Começou a mudar pouco a pouco. Voltou a buscar Pedro na escola uma vez por semana, com supervisão, como combinado. Levava para tomar sorvete, jogava futebol no parque, sem presença da Fernanda. Sem pressão. Sem teatrinhos. Era a primeira vez em anos que via Carlos agir, não como um pai que precisava provar algo, mas como alguém que só queria reconquistar o que deixou escapar. E Pedro? Pedro voltou a sorrir de verdade. Voltou a desenhar. Voltou a dizer "te amo" sem medo. Voltou a ser o que toda criança tem direito de ser. Leve. E eu também me permiti respirar. Não para esquecer, mas para começar. Porque no final, aquela vitória nunca foi só sobre guarda, processos ou audiências. Foi sobre me devolver o direito de ser firme, o direito de não aceitar menos, o direito de dizer "lutei" e venci. Pensei que o silêncio fosse definitivo. Depois da sentença, depois do arquivamento da tentativa de reabertura, depois que Fernanda havia sumido do Brasil, imaginei, ou quis acreditar, que finalmente havia desistido. Mas foi subestimar o desespero de quem perde o controle. 2 semanas depois da audiência final,
Recebi uma carta, um envelope grosso, vindo do Rio de Janeiro. Sem remetente visível, mas com o carimbo de um centro clínico de avaliação psiquiátrica. Quando abri, tive certeza. Era Fernanda. A carta começava com sua caligrafia redonda, quase infantil. Ana, sei que acha que ganhou, mas o tempo coloca tudo no lugar. Estou sendo avaliada. Em breve terei meu laudo revisado. Não pode me excluir da vida do Pedro para sempre. Ele vai crescer e vai perceber o que fez. Vai entender que manipulou tudo para parecer uma heroína. Vou voltar. E quando voltar, vou garantir que o tribunal revise todo este processo. Fechei a carta sem terminar. Não senti medo, nem raiva. Senti pena. Fernanda ainda vivia num mundo onde era protagonista, onde podia distorcer a realidade a seu favor. Mas fora da bolha dela, os fatos estavam registrados. As provas estavam arquivadas. E meu filho? Meu filho estava bem. Mais que isso. Estava livre. Mesmo assim, Marina considerou prudente protocolar a carta. A juíza que acompanhava o caso também. O recado estava dado. Fernanda ainda representava uma ameaça potencial, mesmo que inativa. Qualquer tentativa dela de aproximação resultaria em reabertura imediata da medida protetiva com agravamento. Mas nada aconteceu. Pela primeira vez, os dias voltaram a ser normais. E foi estranho no início. A normalidade assusta quando se viveu tanto tempo em alerta. Me pegava olhando as notificações do celular com receio, abrindo e-mails com o coração acelerado, até perceber que não havia nada. As manhãs voltaram a ser silenciosas. Os cafés da manhã, mais longos. Comecei a me permitir coisas que havia esquecido. Correr no parque antes do trabalho. Voltar a pintar as unhas. Ouvir música enquanto cozinhava. Coisas bobas. Mas que me devolviam a mim mesma. Pedro teve sua primeira prova de matemática com nota máxima desde que tudo começou. Tive que me conter para não chorar quando me entregou o boletim com um sorriso tímido. E disse: "Viu? Agora que ninguém me incomoda. Até que eu gosto de estudar." Rimos juntos. Era verdade. A criança que antes vivia se desculpando por existir agora explorava seus próprios interesses. Queria fazer aulas de bateria. Depois mudou de ideia e disse que preferia robótica. Começou a construir uma cidade de papelão na sala. Deixei. Precisava disso. Criar. Imaginar. Ser dono da própria história. Carlos, por sua vez, começou a cumprir os acordos. Chegava no horário. Respeitava os limites. Mantinha distância de qualquer assunto que envolvesse o passado. Trocávamos mensagens cordiais. Nada íntimo, mas civilizado. Numa dessas visitas, Pedro chegou em casa dizendo: "Mamãe, papai disse que vai comprar uma bicicleta nova para mim se eu quiser. E você quer?" "Quero. Mas falei que só aceito se for com capacete, como você disse." Sorri. Pouco a pouco, o equilíbrio se construía. Não o ideal, mas o possível. E então, uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, me sentei no sofá com uma xícara de chá e me vi chorando sem motivo aparente. Eram lágrimas silenciosas. Não de dor, mas de cansaço acumulado. Foi ali, naquele momento que percebi. A guerra havia terminado. Não porque Fernanda tivesse sumido, mas porque já não a temia. Já não reagia. Ela já não tinha como me alcançar. Tinha provas, escudos, advogados, testemunhos, mas o mais importante, tinha consciência. E ela, não. Era fim de ciclo. Na semana seguinte, reorganizei a casa. Doei brinquedos que Pedro já não usava. Abri espaço no armário e tirei, da última gaveta, um envelope lacrado. A carta da avó Lúcia. Guardei numa caixa nova de memórias, junto com uma foto do Pedro aos 3 anos, nosso primeiro ingresso de cinema juntos, e uma folha rabiscada onde havia escrito: "Te amo, mamãe. Não precisa ter medo. Eu te protejo." E naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem deixar a luz do corredor acesa, porque agora tudo estava no lugar. 2 anos se passaram desde o dia em que a juíza bateu o martelo pela última vez. 2 anos sem mensagens anônimas, sem ameaças veladas, sem envelopes deslizados por baixo da porta. Fernanda sumiu. Literalmente. Segundo o último registro do tribunal, continuava no Rio de Janeiro, sob acompanhamento clínico voluntário. Mas ninguém mais a viu. Nenhuma nova tentativa de aproximação. Nenhum novo processo. Nenhum movimento. No fundo, sabia que nunca aceitaria a derrota. Mas também sabia que, para alguém como ela, a ausência de palco era o pior castigo. Fernanda não precisava ser presa. Bastava não ser ouvida. Pedro, esse floresceu. Aos 12 anos parecia outra criança. Tinha opinião própria, senso de justiça
e uma leveza que pensei que o tempo tivesse roubado. Entrou no clube de robótica, ganhou um prêmio escolar e numa das reuniões pedagógicas a professora me disse: "Seu filho é brilhante e muito sensível. Sempre pergunta se os colegas estão bem. Às vezes parece mais adulto que nós." Sorri com os olhos cheios. Não contei o que ele já havia visto, ouvido e sentido. Só agradeci. Pedro estava construindo sua própria narrativa agora, sem as amarras do passado. Eu, por minha vez, decidi que era hora de ajudar outras mulheres. Comecei escrevendo um texto pequeno num fórum de mães solteiras. Contava, em linhas gerais, como enfrentei um processo doloroso para proteger meu filho. O texto viralizou. Chegaram mensagens de mulheres de vários lugares. Algumas agradeciam. Outras pediam conselhos. Em pouco tempo, criei um perfil online para compartilhar reflexões, orientações, apoio. Não demorei para perceber que o que vivi não era exceção. Era rotina disfarçada de normalidade. Passei a frequentar encontros, palestras, cursos sobre parentalidade consciente e abuso emocional. E então, um dia, fui convidada para dar uma pequena palestra num seminário local. Minha primeira reação foi dizer não. Mas Pedro, que ouviu a conversa por acaso, disse: "Mamãe, lembra quando me disse que quem tem voz tem que usar?" Respirei fundo. E aceitei. Naquela noite, na frente de cerca de 50 mulheres, contei minha história de coração aberto. Não como mártir, nem como heroína, mas como mulher que quase desmoronou e sobreviveu. Falei de noites sem sono, de silêncio, de raiva, de culpa, de força. E quando terminei, uma senhora me abraçou e disse: "Falou o que nunca consegui dizer. Obrigada por emprestar palavras." Foi nesse tipo de reencontro com o mundo que me reencontrei comigo mesma. Não voltei a namorar logo. Meu foco ainda era Pedro, o trabalho, os projetos. Mas numa tarde qualquer, durante uma exposição de arte sobre maternidade, uma mulher se aproximou. Júlia. Cabelos castanhos ondulados, olhos vivos, câmera pendurada no pescoço. "Você é a Ana, né? A da palestra de ontem." Me emocionei muito. Sou fotógrafa documental e trabalho com histórias de mães reais. "Posso te mostrar meu trabalho?" Aceitei. Tomamos um café. Depois outro. Depois trocamos números. E pouco a pouco, Júlia passou a fazer parte da minha rotina. Sem invadir, sem forçar, sem preencher um vazio. Não veio completar nada. Só somar. Nossa relação foi construída com calma, com respeito ao tempo do Pedro e ao meu também. Nunca tentou ser substituta de ninguém. Só uma presença segura, carinhosa. E Pedro, surpreendentemente, a aceitou com naturalidade. "Gosta dela, né, mamãe?" "Gosto. Te faz sorrir." "É verdade. Então tá bom." E estava bom. Não foi fácil. Não foi sem dúvidas. Mas foi real. Hoje, aos 38 anos, me olho no espelho e vejo uma mulher que caiu, que teve medo, que foi julgada, mas que venceu. Não pela sentença judicial, mas por tudo que construiu depois dela. Tenho uma carreira estável, um filho íntegro, uma rede de apoio que eu mesma ajudei a formar. E uma vida que, mesmo com cicatrizes, pulsa com verdade. A carta da avó Lucia continua guardada. Ainda não entreguei ao Pedro. Acho que saberei quando for a hora. Por enquanto, fica ali, no fundo da caixa de memórias, como símbolo de tudo que o tempo tentou apagar. E não conseguiu. Às vezes, ainda recebo mensagens de mães no meu perfil online. Algumas em desespero, outras começando a se fortalecer. Sempre respondo com carinho, com firmeza. E com uma frase que escrevi uma vez e que agora virou quase um lema: "Quando se perde tudo, só resta a verdade." E a verdade um dia encontra a coragem certa para ser dita. E foi assim que recomecei. Sem medo, sem Fernanda, sem fantasmas. Só eu, meu filho e a verdade.